Olá, boa tarde. Em 1 ano e 2 meses de pandemia, o isolamento social trouxe uma triste estatística: o aumento de casos de violações contra os idosos. Nos primeiros 9 meses de 2020, os registros subiram mais de 70%, segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça, eles assinaram um termo de cooperação para que tribunais e cartórios fiquem atentos, por exemplo, aos movimentos sobre antecipação de herança, transações indevidas de contas bancárias e venda de imóveis. Este é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Justiça concede prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmaci. Justiça Federal absolve o ex-presidente Michel Temer e mais 6 políticos de suposto envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. A Justiça Federal de Brasília considerou que o Ministério Público não conseguiu comprovar as acusações. E ainda, plenário do Supremo Tribunal Federal dará continuidade hoje ao julgamento sobre o prazo de vigência de patentes no Brasil. A juíza Sueli Zeraich, da Vara de Execuções Criminais de Tremembé, interior de São Paulo, concedeu permissão para que Roger Abdelmaci cumpra prisão domiciliar. O ex-médico foi condenado a 173 anos de prisão por abuso sexual de pacientes. Na decisão, a juíza cita que o estado de saúde de Abdelmaci é delicado e, por isso, necessita de cuidados constantes, que não seriam possíveis na unidade prisional. O ex-médico está internado desde setembro no centro hospitalar do sistema penitenciário e a previsão é que ele deixe o hospital ainda hoje. Vacinação nos presídios brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça já recebeu dados da imunização contra a Covid-19 de pessoas presas e profissionais carcerários em 9 estados. No sistema prisional, mais de 29 mil servidores tomaram a primeira dose da vacina, 25% do total de profissionais. 533 já receberam a segunda dose. Entre os presos, o número é menor. 1.702 tomaram a primeira dose do imunizante e 244 a segunda. No sistema socioeducativo, apenas as equipes foram vacinadas contra a Covid-19, quase 10 mil trabalhadores. 788 receberam as duas. Menores em conflito com a lei estão em 17º lugar na lista de prioridade do plano de vacinação do governo federal. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o número de contaminados pela Covid-19 dentro dos presídios e das unidades de internação já ultrapassa 85 mil entre internos e servidores. A soma de mortes desde o início da pandemia é de 481. Dados fornecidos pelos tribunais de justiça também dão um panorama de testagens. Foram realizados mais de 388 mil exames para detectar a doença. O boletim de monitoramento do CNJ é divulgado quinzenalmente. O acompanhamento é feito com o auxílio do programa Fazendo Justiça, projeto que tem como foco os desafios estruturais no sistema de privação de liberdade. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, absolveu o ex-presidente Michel Temer e mais 6 políticos de suposto envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. Entre os acusados estão os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves e os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República com a alegação de que o ex-presidente Michel Temer liderava uma suposta organização para desviar recursos e cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. O esquema teria recebido 580 milhões de reais em propina, mas a Justiça Federal de Brasília considerou que o Ministério Público não conseguiu comprovar as acusações. As defesas de Michel Temer e dos ex-ministros afirmaram que a decisão reconhece a falta de provas e reestabelece a verdade.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão dar continuidade hoje ao julgamento sobre o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial, que possibilita prorrogar o prazo de vigência de patentes. Na sessão dessa quarta-feira, o relator ministro Dias Toffoli concluiu o voto e se posicionou pela inconstitucionalidade da regra. O dispositivo analisado é o que define que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o Instituto Nacional da Proteção Industrial, o INPI, por alguma pendência judicial, não possa examinar o mérito do pedido. Mas, com isso, o prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de até 20 anos, o que, para a Procuradoria-Geral da República, é inconstitucional. O relator ministro Dias Toffoli afirmou que a prorrogação automática viola a segurança jurídica, o princípio da eficiência da administração pública e o direito à saúde. Ao retomar a leitura do voto, o ministro comparou os prazos das patentes no Brasil e outros países. Também defendeu que o prolongamento indevido privilegia o interesse particular, o que se reflete na prestação de serviços de saúde pública. O Brasil se encontra isolado com relação à comunidade internacional, por ser o único país a prever a extensão de prazo de vigência de maneira indiscriminada e automática, o que redunda em períodos excessivamente longos de vigência efetiva de patentes. A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços, dando concretude aos prejuízos causados não apenas a concorrentes e consumidores, mas principalmente àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde. O ministro frisou a necessidade de definição de parâmetros para a prorrogação das patentes. Não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos. O ministro votou pela inconstitucionalidade da norma que possibilita a extensão do prazo das patentes. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países envolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil. Ele ainda determinou que o INPI, no prazo de 1 ano, se estruture para garantir mais agilidade no processo de análise dos pedidos e que a Anvisa dê mais transparência aos critérios de análise, o que pode ajudar a população, especialmente durante a pandemia. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. Depois, a sessão foi suspensa. E também está na pauta de julgamentos da sessão plenária de hoje uma ação em que a Procuradoria-Geral da República pede para que crianças e adolescentes, sob guarda dos segurados da Previdência Social, voltem a ser considerados dependentes. Na ação, a Procuradoria-Geral da República alega que, após mudança na Lei do Regime Geral de Previdência Social em 1997, os menores que estavam sob a guarda do segurado deixaram de fazer parte do rol de beneficiários da Previdência Social. A redação anterior da lei previa que crianças e adolescentes sob guarda por determinação judicial poderiam ser considerados dependentes, porque eram equiparados a filhos, assim como acontece com os enteados e tutelados. Mas para isso, era preciso comprovar a dependência econômica do menor. Com a mudança na lei, o INSS, Instituto Nacional do Segurado Social, passou a aplicar o entendimento de que menores sob guarda não têm direito à pensão por morte, o que para a PGR é uma interpretação equivocada da legislação brasileira, considerando que a Constituição Federal determina à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger integralmente crianças e adolescentes, além de também garantir direitos previdenciários a tutelados
órfãos ou abandonados. A Presidência da República e o Senado Federal se manifestaram contra o pedido. Diante da importância do tema, o STF adotou o rito abreviado, ou seja, não apreciou o pedido de liminar para que a ação fosse julgada diretamente no plenário. O relator é o ministro Gilmar Mendes. A assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal informou que o site do tribunal foi retirado do ar nesta quinta-feira para manutenção de mecanismos de segurança. Técnicos trabalham para o restabelecimento dos serviços o mais rapidamente possível, mas ainda não há previsão para o retorno completo do portal. Andamentos processuais podem ser consultados pelos advogados e jornalistas com certificado digital pelo sistema de peticionamento. A manutenção do sistema não afeta nem prejudica o andamento normal da sessão da Corte nesta quinta-feira, que poderá ser acompanhada pelo YouTube, pela TV Justiça ou pela Rádio Justiça. E você vai ver no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça está de olho no crescimento de violência patrimonial contra os idosos. Os detalhes, daqui a pouco, voltamos já. Quando eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição dos seus artigos, como por exemplo no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia e se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil. Nesta pandemia, aumentou o número de casos de violência contra os idosos e a maior parte deles aconteceu dentro de casa durante o isolamento social, uma das medidas de prevenção contra a Covid-19. Muitos idosos que tiveram que ficar em casa para se proteger do vírus acabaram sendo vítimas de violência praticada por filhos, netos, parentes ou cuidadores. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a quantidade de casos de violações contra idosos subiu mais de 70% apenas nos primeiros 9 meses de 2020. E 84% das denúncias recebidas por meio do Disque 100 foram referentes ao mesmo assunto. Boa parte das denúncias é de crime patrimonial contra pessoas com mais de 60 anos. A violência patrimonial e financeira foi a tônica da nossa observação. Fizemos uma parceria com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e fizemos também uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Com a FEBRABAN, para coibir os abusos, dos desvios dos cartões desses idosos e também dos consignados, que muitas das vezes esses idosos eram lesados em propagandas enganosas e com o que nós temos de registro, o famoso golpe do motoboy, que é aquele golpe que o motoboy dirige à casa do idoso com estudo prévio, eles são espertos nessa natureza e acabam levando o cartão do idoso. Quanto à violência patrimonial, todos os cartórios brasileiros, através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, estão mais atentos nessas transferências patrimoniais. Então, já houve também uma diminuição. A resolução do CNJ determina ainda várias ações preventivas para evitar a violência patrimonial e financeira contra a pessoa idosa na pandemia. Quando houver indícios de violência patrimonial contra o idoso, os cartórios e tribunais devem comunicar imediatamente ao Conselho Municipal do Idoso, quando houver Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público. No ano passado, quase 10 mil policiais civis das 27 unidades da Federação, em conjunto com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, Família e Direitos Humanos, deflagraram a Operação Vetos. O objetivo foi combater a violência contra idosos. Com base nas denúncias no Disque 100, os policiais prenderam 569 pessoas, 3.703 inquéritos foram instaurados,
quase 3.000 termos circunstanciados e 874 medidas protetivas concedidas para idosos que sofriam agressões. A presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia afirma a importância de ações coordenadas entre os poderes e instituições e defende a volta do espaço do diálogo no Conselho Nacional de Proteção com a participação ativa dos idosos para definir políticas de proteção. Nós vínhamos com um caminho desde o momento que a política, lá nos anos 90, foi estabelecida, a política nacional em relação aos idosos, e que, infelizmente, nos últimos anos isso se perdeu, né? Acho que foi uma decisão governamental, mas nós precisamos voltar a tê-la, porque nessas conferências, nessas discussões, o idoso sempre era o protagonista principal. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Paulo Akiyama. Boa tarde, doutor Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, acompanhamos na reportagem que, infelizmente, a gente já vive esse momento tão dramático, né, de fragilidade emocional e os nossos idosos vulneráveis, expostos e vítimas potenciais aí de vários golpes e violência de todo tipo. Como protegê-los? Nós temos mecanismos jurídicos, precisamos de envolvimento do poder público. Olha, o que nós temos feito, nós advogados que atuamos na área de família, já há algum tempo atrás, uns anos, 4, 5 anos atrás, quando começaram muitas consultas a respeito de alienação do idoso, tá? É a aplicação, por analogia, do artigo 2º da Lei da Alienação Parental. Ou seja, a Lei da Alienação Parental ela prevê atos alienantes do genitor, guardião, da avô, avó, em relação ao outro genitor não guardião, para que se repudie e se distancie a criança desse genitor. No caso da alienação parental inversa, o que nós temos? Normalmente ocorre quando há 2 filhos ou mais, tá? A prática dos atos alienantes é por um dos filhos, tá? Para afastar o idoso da convivência dos demais. 99%, sem medo de errar, é quando envolve patrimônio, tá? Quando o idoso tem o que perder. Tá? Ou seja, tem imóveis, tem dinheiro, tem rendimento de aluguéis, tem pensão do INSS e assim sucessivamente. Então, esse filho alienador ou esse alienador que está ao lado desse idoso, tá? Ele consegue se apropriar desses recursos. E aqueles que poderiam fiscalizar isso, pelos atos alienantes, eles estão afastados do convívio desse idoso. Essa é a maior luta que nós temos hoje para que o judiciário reconheça a alienação parental inversa. O que configura a alienação parental? Porque ela é pouco divulgada no âmbito dos idosos, né? A gente ouve falar de alienação parental na esfera conjugal, quando os casais se separam e há ali aquela questão envolvendo as crianças. No âmbito do idoso, quais atitudes desse filho configura a alienação? Olha, aproveitando o caso da pandemia, que veio o início da reportagem. Uhum. Tá? Esse filho alienador, o que ele faz? Ou um cuidador, ou um sobrinho, ou um neto, tá? Qual é a prática dele? Utilizar da desculpa da pandemia, do distanciamento social e criar um impedimento de convivência dos demais com esse idoso. Esse é um ponto. Segundo ponto, o idoso ele é muito fragilizado, inclusive em termos emocionais. E aí o que acontece? Esse alienador começa a criar falsas memórias para esse idoso, tá? Exatamente para quê? Para criar o afastamento do idoso com os demais parentes próximos. Tá?
Então, isso é terrível ocorrer, porque nós já assistimos vários casos dessa forma. E o que acontece? Pela lei da natureza, tá? O idoso ele tem pouco tempo de vida, em termos. Né? Então, ele vai ter esses poucos anos que lhe restam com aquela amargura com relação àqueles que foram alienados, tá? Por causa de um alienador. E essa configuração, alienação parental, isso é crime? Quando que esse parente, esse alienador pode ser penalizado? Em que lei? O que se enquadra aí? Que tipo penal? Tá. A alienação parental não é considerado crime. Havia um projeto de lei, o 4848, porém não foi à frente, não foi adiante e acabou não sendo julgado isso pelo Senado. Porém, o que acontece? Tá? No caso só, pura e simplesmente de alienação parental, tá? Entrando-se com o processo devido, tá? O juiz ele tem a condição de pedir imediatamente que cesse esses atos, pedir que esse alienador seja feito um tratamento psicológico e até o último momento, que seria o afastamento definitivo desse alienador da convivência com esse idoso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à violência patrimonial, seja lá qual for, tá? O artigo 102 do Estatuto do Idoso já prevê que aquele que provocar violência patrimonial, perda ou apropriação indevida de recursos do idoso, tá? Ele pode ser apenado por detenção de 1 a 4 anos. Ok, doutor Paulo, eu quero finalizar só fazendo uma convocação aqui para quem nos assiste. A denúncia é importantíssima, Disque 100, todos os atores envolvidos precisam ter engajamento nessa questão para a gente avançar na matéria. Poder Judiciário, sociedade, todo mundo, né, doutor Paulo? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, Procuradoria-Geral da República defende compartilhamento de dados entre Receita Federal e Ministério Público Eleitoral sem autorização da Justiça. Notícia para daqui a pouco, fique com a gente. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal defendendo o compartilhamento de dados entre a Receita Federal e o Ministério Público Eleitoral sem autorização da Justiça. As informações são enviadas pela Receita Federal ao Ministério Público Eleitoral para que o órgão possa fiscalizar e elaborar representações das doações consideradas ilícitas. Só em 2010 foram elaboradas mais de 10 mil com base nessas informações. Apesar disso, o Tribunal Superior Eleitoral considerou ilícita a prova obtida dessa forma, por compartilhamento de dados sigilosos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu no STF que é constitucional e essencial essa troca de informações para a fiscalização da regularidade das campanhas eleitorais e combate do abuso de poder econômico. Hoje, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, participou pela última vez de uma sessão plenária no TSE. Desde 2014, o ministro Tarcísio representa advogadas e advogados na Corte Eleitoral. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto é formado em Direito pela Universidade de Brasília. Fez mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. E agora é pós-doutorando em Democracia e Direitos Humanos no Centro de Direitos Humanos de Coimbra, em Portugal. Em 2014, entrou no Tribunal Superior Eleitoral para ocupar uma vaga de ministro substituto da classe dos advogados. Foi reconduzido ao cargo e, em 2017,
tomou posse como membro efetivo da Corte Eleitoral, cargo que ocupa até hoje. No TSE, comandou a Escola Judiciária Eleitoral. Atualmente, também exerce os cargos de subprocurador-geral do Distrito Federal e professor adjunto da Universidade de Brasília. A Corte do Tribunal Superior Eleitoral é formada por 3 ministras ou ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e mais 2 da classe dos advogados. Cada magistrada ou magistrado efetivo tem um substituto da mesma origem. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A partir de amanhã, no comando do JJ1, Carlos Eduardo Cunha, eu me ausento por 10 dias. Volto no final do mês, a gente se encontra. Eu espero vocês. Continue acompanhando a programação da TV Justiça. Tchau, tchau.